Olá, que Deus abençoe sua vida. Continuando com esses vídeos sobre as palavras sequestradas, qual o significado das palavras de Deus que foram trocados para confundir a mente das pessoas. Vamos falar hoje sobre obras. Nesse texto em Efésios que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, porque em Cristo Jesus fomos criados para as boas obras. O mesmo texto que fala que não é pelas obras, diz que nós fomos criados para boas obras. E muitas pessoas tentam conciliar essas coisas como se fossem tão contraditórias, e não. É muito simples. Numa parábola, Jesus dizia que o fariseu estava todo orgulhoso, orando em pé no templo, dizendo: obrigado, Deus, porque por tua misericórdia eu não sou igual aos demais homens. Eu guardo tua lei, eu pago o dízimo, eu jejuo tantas vezes. Eu não sou como esse publicano. Ele fazia todas aquelas boas obras, obras que não são más em si mesmas, mas ele tinha orgulho e desprezo pelo publicano. E qual era o crime do publicano? Ser publicano? A profissão de publicano? É contra a lei de Deus ser publicano, por acaso? E o publicano, humildemente, nem olhava para o céu e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim. Eles dizem que eu sou pecador, então eu devo ser mesmo. Então, as boas obras. Jesus disse que aquele foi justificado para sua casa e não o outro. O homem, lá em Romanos, diz que os judeus, deixando a justiça de Deus, tentaram impor sua justiça pelos seus próprios critérios, sua autojustiça, suas próprias obras, e não as boas obras que Jesus ensina. Quando Jesus ensinou para os fariseus: vocês são perfeitos diante dos homens, eles faziam obras, muitas obras, para ser bem visto. Obras justas. Jesus falou: verdadeiramente sois justos diante dos homens. Mas Jesus falou: mas por dentro vocês estão sujos. Dê esmola de tudo que vocês têm, e eis que tudo vos será limpo, citando Isaías. Ou seja, Jesus ensinou a eles, que eram avarentos, a crucificar a avareza deles, dando os bens dele para os pobres. Nenhuma igreja ensina isso. Partilhar o seu patrimônio com os carentes. Isso soa até esquerdista. Mas Jesus disse para ele: partilhem sua propriedade com os pobres. E você vai curar essa avareza no seu coração. Eles não fizeram isso. Mas um publicano fez. Um dia, Jesus entrou na casa de um publicano e ele disse: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Aquele que era chamado de ladrão e avarento, na verdade, não era avarento. Estava disposto a crucificar os seus bens materiais e dar aos pobres. Então as boas obras são aquelas obras que Jesus nos ensina a fazer. E as obras são aquelas coisas que a gente faz, achando que com isso somos boas pessoas. Então, as nossas obras obviamente não nos salvam. Não importa o desempenho que a gente tenha, em qual religião que seja nossa. Agora, fazer o que Jesus nos manda fazer. Podem nos crucificar como um criminoso na sociedade religiosa, na nossa denominação, na nossa família. Podem todos nos odiar como um malfeitor. Se estamos fazendo exatamente o que Jesus disse, essas são as boas obras. Nós fomos criados para fazer isso. Como o vento foi criado para ventar, a árvore foi criada para ser árvore, e ninguém se orgulha de simplesmente fazer aquilo que foi projetado para fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Que as boas obras de Cristo Jesus possam ser sempre multiplicadas na sua e na minha vida.